No vídeo anterior, fiz um breve histórico do MEC, Ministério da Educação e Cultura, fundado desde 1930, mas não com esse nome. Falei brevemente sobre as principais correntes de pensamentos pedagógicos que estão sendo utilizados como ferramentas no sistema de educação impostos pelo MEC através de políticas públicas e recursos atrelados e condicionados a essas políticas. Fracassamos também na educação. Desculpem meu desabafo. Não é somente uma questão de governo e sim fruto de políticas patrimonialistas, corruptas e autoritárias que está impregnada em nosso sistema educacional. A cada gestão aparecem mais escândalos de corrupção em todos os governos sem exceção. No vídeo de hoje, quero através de alguns estudos relacionados às neurociências mostrar como o ambiente escolar pode afetar o ensino de maneira tanto positiva como negativa. De forma negativa, como podemos melhorar na medida do possível nossos ambientes escolares? É importante ressaltar, como venho falando nos vídeos anteriores, a intenção é promover a discussão sobre o tema observando o que nos mostram as neurociências e a realidade de nossas escolas. E você? Escreva nos comentários de onde você é, qual a sua realidade. Também quero lembrar que quando digo nossas escolas falo da minha experiência como professor e falo das escolas que conheço. O Brasil é um continente e cada escola é um mundo. Neste vídeo também quero fazer uma distinção entre faixas etárias e suas particularidades para explorarmos ao máximo o potencial de aprendizagem de acordo com seu desenvolvimento cerebral. Aconselho você assistir ao vídeo Neurociências e o Desenvolvimento do Cérebro conforme a idade aqui neste canal. Ao entender como o cérebro amadurece durante a vida e, considerando um desenvolvimento normal, podemos traçar alguns pontos importantes de acordo com a faixa etária. De maneira geral, notamos que o cérebro está em constante transformação e que existem faixas etárias onde seu desenvolvimento e potencialidade atinge seu auge também chamado de pico. Devemos levar em consideração a plasticidade cerebral e os caminhos percorridos para a aprendizagem durante nossa vida inteira. Estudos demonstram que existem idades específicas onde o indivíduo pode ter sua capacidade potencializada de acordo com o desenvolvimento cerebral. Conforme estamos melhorando as tecnologias, os estudos vêm demonstrando que existe uma ligação direta entre o desenvolvimento cerebral com as fases de aprendizagem e cognição. Outra informação importante é que nosso cérebro é analógico e isso significa dizer que nossas redes neurais funcionam de forma mecânica através dos neurônios pelos dendritos e axônios. Todo esse caminho foi para contextualizar e agora vamos entrar no assunto. O desenvolvimento cerebral e o ambiente escolar na pré-escola de 1 a 5 anos de idade. Uma observação importante, para mim, a vida se inicia na concepção. Quando o espermatozoide insere seu DNA no óvulo. Este tema não estará sendo discutido pelo menos neste vídeo. No vídeo, as neurociências e o desenvolvimento do cérebro que se encontra neste canal, até as 20 primeiras semanas de vida, ocorrem a construção e multiplicação do cérebro e depois, ocorrem as podas necessárias para que haja uma reorganização das conexões que se intensificam. Este processo é importante para otimizar o gasto de energia. Caso não houvesse essa poda, o indivíduo gastaria muita energia desnecessária. Após as 20 semanas também ocorre diferenciação celular cerebral. Os bebês estão limitados aos estímulos imediatos e apenas reagem a eles conforme publicou Cosenza e Guerra, 2011. Durante o primeiro ano, vão aperfeiçoando sua capacidade atencional e já ignoram estímulos irrelevantes, Cosenza e Guerra, 2011. Dos 12 aos 15 meses as crianças costumam andar sem ajuda, Cosenza e Guerra, 2011. Começam a falar aos 18 meses e vão aprimorando conforme vão ficando mais velhas, Cosenza e Guerra, 2011. Nesta fase o ambiente da pré-escola e as metodologias das crianças de 1 e 2 anos de idade devem proporcionar brincadeiras e brinquedos que atraiam a atenção das crianças despertando a curiosidade. Crianças hiperestimuladas tendem a ser mais estressadas e com menos foco. Ao entrarmos nos ambientes de uma creche, vemos uma hiperestimulação de cartazes coloridos, decorações chamativas, muita informação que acaba tendo um efeito contrário. Mas a partir de 1 ano de idade, as crianças conseguem ignorar estímulos irrelevantes, mas isso não seria uma forma de treinar entre aspas o foco? Sim.
Porém, a hiperestimulação pode sobrecarregar o cérebro com tantos estímulos ao mesmo tempo, podendo causar perda de foco e diminuição na capacidade de retenção, que é a capacidade que temos de prestar atenção por escolha. Podemos entender o fenômeno nos desenhos votados para essa faixa etária. Sempre muito coloridos, barulhentos e repetitivos. Quem se lembra dos Teletubbies? A pergunta é: como direcionar a criança fazendo entender o que é relevante ou não? Como direcionar o foco? Por isso, quando se tem ambientes supercoloridos, com muitas coisas como brinquedos, caixas, desenhos, espalhados, podem ser elementos de distração e, por consequência, as crianças não conseguem focar nas atividades propostas, gerando assim um certo estresse pela falta de atenção e foco por parte das crianças. Entenda que não estou aqui dizendo para tirar tudo e deixar as paredes brancas com zero estímulos. Não é nada disso. Mas de forma a organizar os espaços de maneira que a criança receba os estímulos e que ela consiga focar no que está fazendo. Como exemplo, deixar todos os brinquedos guardados sem que a criança possa ver em caixas fechadas e, ao terminar de brincar, guardar todos eles. O escritor e psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury vem alertando sobre a confusão que hoje se fazendo em diagnosticar crianças com TDAH, sigla que significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, quando na verdade, segundo ele, a grande maioria sofre do que ele chama de síndrome do pensamento acelerado, sendo o fator de maior contribuição para isso a hiperestimulação e o excesso de tela, juntamente com a vida acelerada e a falta de tédio. O tédio desencadeia na criança um estímulo de exercício ao uso da imaginação, que é quebrado quando neste processo de tédio, desconforto, já partimos para a tela. Lembrando que para ele a tela pode ser qualquer dispositivo eletrônico, seja jogo, vídeo, etc. Aos 3 anos tem a noção do passado e do futuro, e já existem as capacidades de planejamento e flexibilização de estratégias começam a se desenvolver e estará bem desenvolvida aos 7 anos de idade. Cosenza e Guerra, 2011. Neste momento, a escola pode ensinar através de brincadeiras e jogos noções do passado, presente e futuro, dias da semana e meses do ano, sempre de forma lúdica, incluindo a rotina como forma de entender esses conceitos através de histórias, desenhos, músicas, teatros, etc. Entre os 21 meses e os 4 anos a criança já controla voluntariamente o esfíncter. Cosenza e Guerra, 2011. Neste momento, com a ajuda dos pais, já começa a transição da retirada da fralda, mais uma vez de forma lúdica, com brincadeiras mostrando como a criança deve agir nessas situações. Segundo Baldissin, 2013, estudos realizados com crianças até os 4 anos demonstram uma grande capacidade de reconhecer odores, o que possibilita o conhecimento do ambiente, alimentos e meio social, podendo criar nesta fase memórias afetivas relacionadas ao olfato. Podemos considerar que nesta fase, devemos estimular as crianças a comer alimentos saudáveis não processados e estimular o paladar, fazendo a transição do paladar infantil para um paladar mais amplo. Sabores como amargo, azedo, picante, de vegetais e de órgãos internos como moela, fígado, coração devem ser estimulados. Uma forma de ampliar o paladar é cultivar uma horta com legumes, temperos e, se possível, um pomar. Como foi explicado anteriormente, as realidades são muitas e podemos adaptar a cada situação. Um país rico em sabores, frutas e pratos deve ser explorado. Também pode ser pensada alguma forma das crianças participarem no processo de preparo dos alimentos, estimulando também outras áreas, principalmente quando falamos do tempo e aprender a esperar. Ter paciência e saber que existem processos que devem ser realizados e isso leva um certo tempo. Atualmente na pré-escola, a criança fica até completar 6 anos de idade. Daí ela segue inicialmente no ensino fundamental. Aos 6 anos a criança atinge o pico máximo de desenvolvimento da substância cinzenta cortical. Segundo Rodrigues, 2018, disse que na primeira e segunda infância a criança começa a desenvolver as funções cognitivas e aos 5 e 6 anos aumenta a complexidade na percepção sensorial. A criança terá uma maior facilidade a leituras de imagens, texturas diferentes, sons diferentes, experiências gustativas e pinturas. O processo de mielinização das células nervosas do lobo frontal, responsável pelas funções executivas, entra em desenvolvimento aproximadamente aos 6 anos, o que impossibilita uma criança até esta idade produzir textos. Rodrigues, 2017. Portanto, podemos então dizer que aos 5 anos de idade,
a criança já pode ter noções das letras e fonemas aprendendo com brincadeiras desenvolvendo conexões entre as letras, fonemas com as palavras e o que elas significam como as cores, animais, números, meses, dias da semana de forma que a criança consiga associar esses conceitos formando conexões no cérebro que irão ajudar a criar memórias e adquirir conhecimento ao mesmo tempo. Basicamente, para o desenvolvimento saudável nas escolas deve-se estabelecer uma rotina diária com algumas diferenciações durante a semana para que a criança entenda a questão temporal e comece a perceber tudo isso, a criação de hábitos saudáveis através da volição, que significa a repetição de um comportamento até que ele faça parte da sua rotina. Isso também se aplica à memorização, que vai ajudar no entendimento posterior de uma ideia, conceito, etc., o incentivo ao foco diminuindo estímulos em excesso nas atividades, retirando as telas da vida da criança pelo menos na escola, a experimentação de cheiros, aumento do paladar, experiências gastronômicas, participação no preparo e alimentação sem produtos processados, ajudam a melhorar o ambiente escolar. Considerando as diferenças entre as crianças, o contexto de suas famílias, a disponibilidade de recursos e estrutura física da escola, na medida do possível, poderíamos pensar em formas diferentes e criativas de adaptação do ambiente das metodologias enquanto não se pode mudar a realidade. No próximo vídeo falarei sobre o ambiente escolar no ensino fundamental dos 6 aos 10 anos de idade relacionados à escola e como podemos, através de ações simples, melhorar os ambientes. Meu objetivo a partir desses vídeos é promover um fórum de discussões e experiências positivas para melhorar os ambientes e juntos analisando, tendo como uma das bases os estudos em neurociências. Não sou o dono da verdade, também não tenho todas as respostas e hoje ninguém as tem. Conseguimos observar o que não está dando certo. A bibliografia encontra-se na descrição do vídeo. Se você gostou, dê o like, se quiser acompanhar o canal considere inscrever-se e ativar o sininho.